Oi pessoal, eu me chamo Thaís Garcia e essa é a primeira edição do quadro Simplificando aqui no canal Simplifique ESG. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas importantíssimas para você que está começando o seu relatório de sustentabilidade, ou se você não está começando, já é acostumado a fazer, sempre vale olhar para alguns pontos que são importantes para o processo. Então fica comigo até o final desse vídeo e acompanha. Bom, pessoal, todo mundo sabe que produzir um relatório de sustentabilidade não é algo fácil. Muitas vezes a gente se depara com muita informação ou até mesmo informação que não é tão relevante para o nosso leitor. Produzir relatórios nos tempos de hoje se torna algo extremamente necessário, até mesmo porque a gente vive uma época, pessoal, de muita regulação em cima desses aspectos, né, que envolvem a divulgação de informações, a transparência e, acima de tudo, a prestação de contas com investidores e até mesmo com outras partes interessadas. Então, a ideia desse vídeo foi pensar em simplificar alguns pontos que podem ser de extrema relevância para quem está começando a fazer um relatório ou quem quer aprimorar o seu processo. Mas antes disso, pessoal, eu tenho algumas informações muito importantes. Esse canal é novo, ele está começando, então já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, faz também, pessoal, aquele momento de comentar, isso é extremamente importante. Então deixa o seu comentário com os conteúdos que você quer ver aqui no canal, para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdo que seja atrativo para vocês, não é mesmo? Então vou começar agora já trazendo aqui um primeiro ponto importante do nosso processo de dicas para relatórios de sustentabilidade. Uma etapa essencial, pessoal, no desenvolvimento de um relatório é a definição do objetivo. Muita gente pensa que a definição do objetivo, ela é algo trivial, porém, a meu ver, não é trivial. Quando você pensa num relatório de sustentabilidade, você tem que pensar o primeiro de tudo, para quem é esse documento? Qual é o objetivo que eu quero alcançar com ele, tá? Então, produzir o relatório passa também por esse questionamento. E aí eu trago aqui algumas dicas importantes. Por que pensar o objetivo é importante para o ponto de vista de um relatório? Porque essa resposta de para quem vai ser esse relatório e qual é o objetivo, ela muda completamente o tom e a linguagem do documento. Veja, se eu quero um documento para atender investidores, eu tenho que adaptar a minha linguagem e o meu tom para esse público. Ou se eu quero um documento que vai ser acessível para todos os meus stakeholders, eu preciso trabalhar com uma linguagem que traga essa acessibilidade do conteúdo. Faz sentido para vocês? Comenta aqui embaixo. E fora isso, pessoal, a gente também precisa entender que o relatório ele é um produto. Sim, ele é um produto. Ele é um produto que conta uma história. Então, por trás da construção desse produto, existe uma narrativa. E essa narrativa precisa fazer sentido com o perfil da empresa, a quem ela quer alcançar com esse documento, com o estilo de linguagem. Veja, não faz sentido eu trazer um relatório que utiliza bastante humanização nas imagens, traz ali o colaborador, traz parceiro, imagens reais, tudo assegurado com o termo de uso de imagem, né, pessoal? Não vamos esquecer disso para evitar problemas mais adiante. Enfim, um relatório bem bonito visualmente falando. Quando a gente vai ver a linguagem do documento, é uma linguagem totalmente técnica. Então, veja, destoa, não combina, não harmoniza devidamente. Então, tudo isso são elementos visuais, elementos textuais e elementos de narrativa que quando a gente vai preparar um relatório, a gente precisa sim olhar. Sempre é bom também a gente fazer com a pessoa que vai elaborar o texto, ou enfim, se for consultoria, é sempre bom ter uma reunião de alinhamento do estilo e linguagem do documento, tá?
Esse momento de alinhamento, ele evita que a gente faça todo o processo de levantamento das informações, construção do conteúdo e lá na frente a gente queira fazer alguma modificação em todo esse estilo e linguagem do relatório. Então, a gente teria aí o quê? Um retrabalho, e nós não queremos isso, não é mesmo? Então, é por isso que eu digo, esse ponto ele é extremamente relevante. O segundo ponto, pessoal, tem a ver com algo que eu falei há pouco, que se for tratar com uma consultoria, você precisa atentar para alguns pontos. E esses pontos perpassam pelo alinhamento das expectativas, tá? Então, um dos primeiros pontos que eu já trago é: consultoria, pessoal, não é solução mágica, tá? Ela é um apoio técnico e ela só funciona bem se todas as partes tiverem clareza do objetivo que a gente falou há pouco, do estilo narrativo, da linguagem e do que esse produto quer alcançar, tá? Então, partindo dessa premissa, a gente pode observar atentamente alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é: a consultoria que vai te apoiar sabe qual é o nível de maturidade da sua empresa, da sua organização? Qual é a equipe interna que vai ajudar a conduzir esse projeto? A equipe que vai fazer a governança, que vai participar coletando os dados e talvez tenha aí uma outra equipe, que geralmente é a alta liderança da empresa, que vai fazer as aprovações. Então, tudo isso precisa ser alinhado, tanto no processo que tem apoio consultivo, como também no que não tem. Mas por que eu trago a questão do apoio consultivo? Porque no apoio consultivo, geralmente se segue cronograma, se segue etapas muito bem definidas pela metodologia de cada empresa. Então, esses pontos, eles são extremamente relevantes. É preciso ter clareza dessa definição de papéis, de responsabilidades, tá certo? Um outro ponto muito importante é: quem vai fornecer os dados desse relatório precisa ser treinado? Existe alguma norma específica que essa equipe que vai coletar essas informações precisa ter? Então, assim, é um passo e é um questionamento que é muito frequente quando a gente está fazendo o processo de elaboração de relatórios. Muitas vezes a equipe foi trocada, houve ali uma alta rotatividade e a equipe nova não sabe como é que os dados do ano anterior foram apurados, qual é a metodologia de apuração que foi utilizada, e aí a gente tem o quê? Um relatório totalmente inconsistente e despadronizado quando comparado com anos anteriores. Se esse é o seu primeiro relatório, provavelmente essa equipe vai ter que ser treinada nas normas de relato de indicadores, né? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado e devem haver momentos específicos para essas coisas acontecerem. Definição das pessoas, seleção dos indicadores, treinamento dessas pessoas, tá? E por fim, a consultoria boa, ela não entrega só um PDF diagramado, digamos assim. Ela entrega todo um processo adaptado à realidade da sua empresa. Então, essa dica ela é interessante porque às vezes a gente fica com um olhar muito específico para o PDF, que é aquilo que salta aos olhos, né? Que é o nosso filho, que a gente, quem trabalha com isso, costuma chamar até de filho. Nasceu o nosso filho, nosso relatório de sustentabilidade. Mas muitas vezes a gente se apega tanto a isso que a gente acaba esquecendo que aquele processo que foi vivenciado de definição dos responsáveis, coleta das informações, adaptação, correção, ele é muito rico, há valor no processo e que esse processo ele tem que ser contínuo. Então, veja, a empresa vai passar por esse processo, divulgou o seu relatório. Só daqui a um ano é que ela vai voltar a olhar para esses indicadores, para lembrar quem preencheu, qual foi a metodologia utilizada. Veja, isso não combina com um relatório que quer ter uma qualidade. O processo de elaboração de relatórios, ele tem que ter uma melhoria contínua. Então, o que a consultoria vai te entregar é um processo bem redondinho, desenhado conforme a necessidade da sua empresa e que depois que você divulga esse relatório, você tem que começar a olhar para as oportunidades de melhoria. Então, se eu tenho um determinado indicador que eu não pude reportar porque eu não tinha dado, eu posso, depois que concluir o processo de relato, voltar nessas informações, tentar estruturá-las para que no ano seguinte eu consiga trazê-las dentro desse relatório. Então, imaginem esse processo como algo que traz muito valor e que pode sim trazer um processo de melhoria contínua para a empresa como um todo, tá?
A terceira dica que eu dou é uma dica extremamente relevante. Escolha o framework certo para o momento da sua empresa. Por que que eu trago essa terceira dica desta forma? Porque muitas empresas, eu vejo assim, com o movimento agora das normas de relato, é IFRS, S1 e S2, é CSRD, é GRI, é uma sopa de letrinhas, não é mesmo assim que a gente chama? Eu vejo muitas empresas que ainda não estão preparadas, não alcançaram o nível de maturidade ideal para reportar em algumas dessas normas e querem a todo custo fazer isso dentro da organização. E isso causa um estresse, um desconforto, inviabiliza a criação de um produto de qualidade que precisa passar por um caminho de amadurecimento, tá? Então, nesse contexto, a gente tem hoje várias normas de relato, como eu falei. Aqui eu detalhei algumas delas, algumas não são normas, são diretrizes. O objetivo desse vídeo não é focar nelas, depois eu posso fazer um outro vídeo explicando cada uma delas, se vocês tiverem interesse. Mas o que é que eu quero reforçar com vocês? Não é sobre o melhor framework, é sobre o que faz sentido para o contexto da sua empresa, tá certo? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de capital aberto, eu já naturalmente serei obrigado a reportar um relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e clima, como a gente viu lá na regulação da CVM 193, vou deixar aqui na descrição, para quem quiser conferir. Essas empresas de capital aberto estão sendo confrontadas com essa necessidade de divulgação. Já é algo regulado, elas já estão construindo um caminho para se adaptarem e terem essa divulgação quando o período obrigatório chegar, que vai ser quando? Em 2026, ano base, no relatório que é divulgado em 2027. Então, veja, a natureza da empresa já conduz ela a entender qual normativa ela vai ter que usar. Isso não significa que uma empresa de capital aberto vai abandonar o seu relato integrado ou o relato de sustentabilidade baseado nas normas da GRI, porque essas normas elas trazem um olhar mais de dentro para fora, do impacto da organização. E o relato financeiro é um pouco do inverso, de fora para dentro, como questões sociais, ambientais, de governança, mudanças climáticas em geral, impactam a empresa financeiramente, tá? Então, essas empresas provavelmente não vão abandonar esse tipo de relatório de impacto. Por quê? Porque existem outras partes interessadas às quais elas precisam prestar conta, tá? E a informação que a normativa do GRI traz, ela é extremamente relevante para essas partes. Então, veja, não é um em detrimento do outro, é o que é que o contexto da empresa pede e, portanto, o que é que a empresa pode reportar. Agora, se eu sou uma empresa de pequeno porte, né, não tenho investidores, tenho ali os sócios fundadores, que tipo de relatório eu poderia fazer? Um relatório de sustentabilidade focado ali na GRI, numa opção com base, por exemplo, já que a GRI, que é a Global Report Initiative, é a norma mais utilizada mundialmente para relatório de sustentabilidade, ela traz duas opções. Uma opção onde a empresa relata com base, ou seja, ela atende um menor número de requisitos, e uma opção de inconformidade, tá? Que é um número muito maior de requisitos. Então, talvez para uma empresa pequena ou média de capital fechado, esse relatório seja um caminho interessante para ela começar. Não que futuramente ela não possa trazer informações financeiras, riscos e oportunidades. Não é isso, tá? É que ela pode sim começar essa jornada de relato com esse formato. Então, é sempre esse pensamento. O que é ideal e o que está dentro do contexto da minha empresa. Então, como eu citei um exemplo agora há pouco de empresa de pequeno porte, capital fechado, e também como eu citei para vocês um exemplo de uma empresa grande que vai reportar informação financeira, mas que também vai reportar ali, continuar reportando seu relato de sustentabilidade ou seu relato integrado, tá? Então, ter em mente essa questão do contexto da organização, ela é extremamente importante. Vamos para o ponto 4, então. Na dica número 4, o que eu trago para vocês? Todo relatório que se preze, digamos assim, ele precisa ter minimamente uma estrutura clara do que é importante para uma empresa. E isso, pessoal, vem por meio da materialidade. A materialidade, ela é o processo pelo qual uma organização passa de identificação do que é prioritário. A materialidade, inclusive, ela é um termo
que vem da economia, né? Ele é muito utilizado nas finanças para justamente fazer um filtro e trazer aquilo que é importante, aquilo que é material. Ah, Thaís, mas eu sou uma empresa pequena, eu não tenho relatório de sustentabilidade ainda estou começando, não tenho verba para fazer, digamos assim, um projeto de consultoria. Calma. Trazer uma visão do que é material, do que é relevante, não necessariamente precisa ser um processo formal. Então, dependendo da sua estrutura de negócio, você pode trazer sim dentro do seu primeiro relatório, ainda que não tenha apoio consultivo, o que realmente impacta no seu negócio, o que é relevante para os seus stakeholders, que temas não devem ficar de fora. Ou seja, se eu sou uma empresa, digamos assim, de alimentos, um pequeno negócio do setor de alimentos, e eu quero reportar o meu relatório de sustentabilidade, será que saúde e segurança de alimentos é um tema importante? Com certeza, não é mesmo? Então, esse pensamento do que é mais importante, do que é relevante para as partes interessadas, ele pode sim acontecer e guiar um pouco das informações que você vai reportar, por mais que você não tenha uma materialidade definida, metodologicamente falando, tá? E por que eu trago isso? Porque muita gente pensa que só dá para começar a fazer um relatório se já tiver feito uma revisão da materialidade robusta, consultado 1000 stakeholders. Gente, não é assim. Às vezes a gente precisa começar pelo básico. Se a gente fizer, olha só, porque que eu vou falar agora para vocês. Se a gente fizer aquele feijão com arroz, que é o básico, aqui no Nordeste, então, é maravilhoso, né? Então, se você fizer esse feijão com arroz, que é o básico, você consegue começar bem o seu relatório. E veja, isso acaba se conectando com o que eu vou falar na dica número 5. Comece simples, mas comece com seriedade, com exatidão e com confiabilidade nos seus dados. Por que eu trago essa dica número 5? Porque ela é extremamente relevante. Você muitas vezes não vai precisar reinventar a roda. No seu primeiro relatório, você pode sim se prender e trazer informações que você já tem, informações que são consistentes. Olha, toda empresa, vamos pegar novamente o exemplo dessa pequena indústria de alimentos. É uma empresa de fazer açaí, por exemplo. Ele consegue ali ter minimamente suas faturas de energia, então deve sim existir uma forma de monitorar os dados de consumo de energia. Resíduos também, até porque tem questões regulatórias envolvidas, diversidade, pessoas, toda empresa, gente, ela consegue ter, ainda que de forma mais manual, um monitoramento mínimo dos seus dados, tá? Então, não é algo impossível. Então, se você não consegue ainda seguir um padrão mais avançado, se adequar a esse padrão, comece simples, comece com o que você já tem, contanto que você traga exatidão nas informações, seriedade e confiabilidade, tá? Não é fazer também de qualquer jeito. E trace um plano realista de amadurecimento. Muitas vezes, pessoal, a gente pensa que trazer a informação de que a empresa não tem isso, não tem aquilo, é prejudicial. Mas, na verdade, a gente precisa se acostumar com o entendimento de que transparência é o ideal e muitas vezes isso passa por reportar alguma informação do que a empresa ainda não tem. Mas o que é mais importante, e eu vejo que é uma necessidade muito forte dos investidores no Brasil e também das partes interessadas como clientes, consumidores, fornecedores, enfim, sociedade civil em geral, é que a empresa seja transparente e que ela mostre um progresso. Então, se eu ainda não tenho, quando eu vou ter? Que caminho a empresa está construindo para ter? Um exemplo, tá? Metas baseadas em ciência em relação à redução das emissões de gases que causam o efeito estufa. Nós vivemos em um tempo onde as mudanças climáticas são um dos principais tópicos que se fala. Esse ano mesmo a gente vai ter a COP30 no Brasil, lá no Pará, em Belém. Eu estarei lá, vou cobrir tudo para vocês, mas enfim, é um tema de extrema relevância, concorda? Então, assim, a minha empresa não consegue ainda ter uma meta baseada na ciência, porque tem um processo, tem um investimento que precisa ser feito. Então, o que é que eu posso fazer de já?
Vou começar fazendo meu inventário, escopo 1, depois eu faço o escopo 2, depois eu amadureço e faço o escopo 3. Eu vejo quais são as minhas deficiências e as minhas oportunidades, onde é que é o meu maior fator de emissão. Será que eu consigo diminuir a emissão desse causador, desse meu fator de emissão? De repente é o consumo de energia, gás, enfim, vai depender de cada empresa. A maioria das empresas, pelo que eu sei, não sou especialista desse tema, elas estão com emissões muito concentradas no escopo 3, que tem a ver com a sua cadeia de suprimentos, a sua cadeia de valor de uma forma geral. Então, a gente precisa começar aos poucos para que a gente viabilize algo mais robusto lá no final, tá certo? Então, não precisa mostrar tudo logo no primeiro ano, né? Mas você pode mostrar que há sim uma intenção da empresa melhorar. Então, pessoal, isso tudo é muito importante quando a gente está fazendo um relatório de sustentabilidade. E eu queria convidar você a comentar aqui, fala se você gostou desse vídeo, coloca novos temas que a gente pode abordar aqui no Simplifica. E, pessoal, se esse vídeo realmente te ajudou, eu não posso deixar de pedir para você curtir, para você dar o seu like, tá certo? Faz aí a tua ajuda para que esse canal continue crescendo, tá bom? Então eu conto com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!